temos um clima tropical, árido no Nordeste, perfeitamente capaz de grandes produções. Exigem investimentos maciços na irrigação, no controle das pragas, etc, etc. Até aí tudo bem. Somos a maior área tropical úmida do globo. E os juros? Está a Amazônia a nos desafiar. E somos a maior região subtropical do globo, abaixo desta belíssima região do Triângulo Mineiro, à espera de uma nova tecnologia, à espera de um novo processo produtivo para suprir aquilo que as regiões chamadas exuberantes e excelentes já não são mais capazes. Daí eu dizer, não há alternativa. Ou o Brasil se transforma num celeiro, ou o mundo vai falecer de fome. Bom, agora, este celeiro exige, naturalmente, geração de tecnologia, nova agricultura, novo processo produtivo, incentivos para que se conquiste, como conquistaram lá aquelas suas alternativas nas regiões temperadas. E para isso é preciso de haver a compreensão, principalmente dos homens que detêm o processo resolutivo, que efetivamente decidem para que, no momento oportuno, criem essas condições, mesmo que aparentemente elas, em princípio, possam parecer incapazes ou antieconômicas. Mas o que é necessário é que não se falte o apoio para que se crie a oportunidade e para que se dê as condições para uma exploração econômica. E no Brasil, efetivamente, nós estamos vivendo isso. Estamos criando, e no Brasil, com muito orgulho, estamos criando a primeira tecnologia tropical do globo. Estamos criando uma infraestrutura de serviço, ainda débil, cara. É difícil acreditar-se que nós estamos hoje competindo em soja no mundo, quando a tonelada de soja da fazenda até o porto no Brasil custa mais de $60. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos, ela sai da região do Corn Belt e vai ao Golfo do México entre 6 e 12 dólares. Então, é necessário compreender-se que ou se apoia agora, até subsidiando se necessário, mas que se dê a estabilidade da produção, que se crie essa condição de produção, que se dê a infraestrutura indispensável para que haja condição de competir-se. E à medida que se adquire essa capacidade competitiva, aí sim pode ir desmontando o artificialismo que se faz. Mas desmonte-se esse artificialismo nos momentos oportunos. Sou absolutamente contrário a querer se estabelecer como crime subsidiar-se a agricultura. Quando de vez a agricultura é que tem subsidiado a indústria e o comércio brasileiro desde o descobrimento brasileiro. Não fora o processo extrativo da madeira e o Brasil não tinha tido a sua colonização. Não fosse o ciclo da cana, o ciclo do algodão, a repetição do ciclo da cana e do algodão. Não fosse o ciclo do café e nós talvez ainda fôssemos a eterna colônia portuguesa. E foi graças a este processo evolutivo, que custou naturalmente vidas, que custou naturalmente incompreensões, mas que custou sobretudo a inteligência e a dedicação de homens de larga visão, que souberam no momento oportuno socorrer e apoiar. O Brasil vem construindo aos poucos a oportunidade de ser a primeira nação tropical a competir. Chegamos em 1977, com grande orgulho, porque participei daquela equipe do governo, a ser o segundo país exportador de alimento do mundo. E acredito que com um pouco mais de compreensão e, sobretudo, de confiança nessa agricultura, que não pode ser penalizada, ela não tem nada com os desacertos econômicos que estão aí, ela retornará a ser a grande alternativa econômica. A alternativa econômica é que, como um passo de mágica, só está aparecendo nos jornais. Mas, efetivamente, o agricultor está carente. Não se pode cobrar um juro desse à agricultura, a não ser que esse país pudesse pagar, como pode o consumidor americano, que só tem 17% do seu salário voltado à alimentação. Pode pagar o consumidor da comunidade europeia, eu não podendo aqui definir bem o leste europeu, por ser um pouco mais difícil de análise, mas, por exemplo, a comunidade europeia, onde efetivamente o
os gastos da família chega em alguns países a apenas 13%. Então aumentar-se 20, 30, 40% no custo do alimento significa apenas 20, 30 ou 40% em 17 na América do Norte ou em 13 em alguns países europeus. Agora aqui não. Nós somos uma população e esta é a grande causa que alguns milagreiros não estão entendendo. Nós aqui temos uma população em que 90 a 95% só geram na família 5,2 salários mínimos. E que com estes 5,2 salários mínimos, eles consomem de 42 a 49% do seu salário em alimentação. Permitir-se que haja aqui a oportunidade de cobrar o alimento ao preço que ele deve valer, ao preço que ele deve custar numa realidade de mercado, é um tanto ilusório. É uma política que nós não devemos cair nela, porque ela é inviável. Se o produto sobe 20, 30, 40 ou 100%, como tivemos alguns agora até pouco tempo, ele sobe 20, 30, 40 ou 100% em 42 a 49% do salário. E o que sobra? Ou melhor, o que falta? É muito o que vai faltar. Portanto, é ilusão. A agricultura brasileira tem de estar dentro de processos de estímulos. Defendo, não houve subsídio à agricultura, houve sim transferências. Quando se cobrava um juro barato, aí é a grande ilusão que alguns economistas insistentemente, teimosamente querem chamar de subsídios. Subsídio é quando alguém paga. Quem pagou, eu pergunto? Foi o governo? Mentira! O governo não pagou e nem paga subsídios à agricultura. No último ano que lá estive, o subsídio real foi de 3,8 bilhões de cruzeiros. 3,8 bilhões de cruzeiros num ano onde a exportação levou 300 bilhões de cruzeiros. Só de alimento. Isso é irrisório. O que havia era uma inteligente, e eu posso elogiar, porque não foi criado no governo Geisel, embora tenha sido o governo que mais utilizou. Foi um processo de transferência. O dinheiro que estava no mercado se cobrava um pouco mais à indústria, um pouco mais ao comércio, para que a agricultura tivesse um juro mais barato. Para ser a beneficiada, não! O ideal é que não se fizesse nenhum subsídio, porque na realidade esta agricultura estava sim sendo penalizada na hora da comercialização. Como o governo nunca esconde isso do produtor, infelizmente no Brasil nós ainda não podemos nos dar ao luxo de permitir ao agricultor que exerça um princípio básico da empresa, que é a reposição do estoque. O agricultor entrega o seu produto e não vende a um preço que ele sabe que não gera outro no ano seguinte pelaquilo que recebeu. Então tem de compreender-se isso, e parece que insistentemente esses economistas, não conhecendo, parece, do processo, insistem em dizer que essa agricultura é a grande causadora da inflação pelo subsídio que recebe. Mentira! Provem que haja subsídio. E eu, então, jamais levantarei a minha voz. Não há subsídio na agricultura e não houve. É mentira quem diz que é subsídio. Há sim, havia sim, infelizmente, um processo de transferência. Processo de transferência que se inverteu e que eu tenho certeza não vai se permitir que o produto agrícola seja comercializado a um nível que permita repor ao agricultor o estoque. Infelizmente. Portanto, o que se está montando aí é o maior confisco que já se fez num determinado setor. Eu vou apenas repetir o que eu li a semana passada, que é de estarrecer. Todos nós fomos bombardeados, nós agricultores, e eu aqui me situo como um pequeno produtor, que sou, com a minha família. Fomos nós insistentemente insultados, dizendo que éramos os causadores da inflação porque éramos subsidiados e que nós estávamos desviando dinheiro, que nós éramos especuladores do dinheiro subsidiado. Fomos insistentemente vexados diante da sociedade, como criminosos, porque se isso houvesse, eu realmente me colocaria como criminoso. Sei que não houve. Os pequenos azares que tivemos de distorções
inclusive foram a tempo e a hora corrigidos, inclusive com penalizações pelo Banco Central, daqueles que efetivamente desviaram dinheiro, não creio que isso possa ser generalizado. É um pequeno número, pequeniníssimo número dentro de um grande universo. Pois bem, líamos a semana passada a seguinte manchete no Globo, se não me falha a memória, na terça-feira da semana passada. O Banco do Brasil reconhece que não pode continuar a manter os juros do cheque especial de 3% ao ano, e ele é postecipado, portanto 36%, melhor, 3% ao mês, sendo postecipado, 36%. Portanto 36% ao ano. E na CREG, CREG é a carteira comercial do Banco do Brasil, o juro de 37,59%. Eu me perguntava a mim mesmo e tive a oportunidade de um diálogo com uma das altas autoridades da República, para que ele me explicasse. Se a agricultura que já estava, naquela época, suportando um juro de 38%, que foi vexada como um juro de 38% altamente subsidiado, por que que a autoridade se voltou contra a agricultura para tomar-lhe este subsídio, entre aspas, que não existia, para taxar a agricultura de juros mais altos, e ainda hoje não satisfeita, insiste em dizer que tem que aumentar ainda mais o juro da agricultura. E não houve autoridade que se levantasse contra essa posição do cheque especial ou da carteira geral do Banco do Brasil, onde ela atende a comercialização, que era de 37,59%, portanto mais baixo que a agricultura. Então eu pergunto a mim mesmo, o 38% da agricultura, que gera produto, que gera riqueza, é altamente inflacionário. O 37,59%, a manchete do Globo está aí para ser desmentida, não gera numa atividade que é intermediária, que especula, que estoca, que compra o ferro na siderúrgica, estoca para alcançar um bom preço, que compra o produto do agricultor, que não tem capacidade de defesa e nem pode fazer a livre reposição do estoque para vendê-lo na hora oportuna, esta, me parece, não é inflacionária. Eu apenas queria que estes gênios economistas me respondessem isso. Se a agricultura, geradora de riquezas com 38%, arrasava esse país, a carteira comercial do Banco do Brasil com 37,5%, foi preciso que o próprio Banco do Brasil acordasse para isso, porque não houve uma autoridade monetária a corrigir o 37,8%. Eu apenas deixo essa pergunta no ar como uma crítica de um agricultor. Digo que sou impiedoso quando se pisa no calo da nossa agricultura, mesmo sendo governo. Dr. Alisson Paulinelli, a formulação dessa pergunta me deixa satisfeito nesse programa. Mostra na sua resposta uma independência de atitudes que retrata bem o seu caráter e, ao mesmo tempo, define a sua personalidade de brasileiro na defesa da situação melhor do brasileiro. Eu me sinto profundamente feliz em ter participado do programa de hoje e ouvir, por parte de uma parte do governo, uma crítica construtiva a uma situação criada exatamente nesta elevação de juros, nesta prioridade, entre aspas, nesta autêntica falta de subsídios à pecuária, quando realmente o problema nacional, e todos estão a proclamar sempre, mas apenas proclamar de que a solução seria encher a panela, e seria nada mais e nada menos do que produzir.